Lembrar uma palavra? Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Aqui é uma bênção, né, missionária? Ó, está bem de frente. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, como a nossa missionária disse, né? O diabo tentou nos parar hoje. Glória a Jesus, Mas não aleluia. foi possível. Não foi possível. Eu, ontem, pela misericórdia de Deus, eu estive pregando ali na Porfírio de Almeida, ali. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. E fazendo uma correria, comprando tudo para a família, comprar aliança. Vai ter meu casamento agora dia 16, né? Com a Rosângela. E chegamos, fomos almoçar na casa do meu filho, que é a missionária Camila, fomos almoçar lá. E aquela correria toda, e eu falei, eu acho que eu vou embora agora. A hora que eu falei de ir embora, a missionária ligou para ela se eu podia vir pregar aqui hoje. Eu nem falei que sim nem que não, ela já falou, não é que vai sim. Louvado seja Deus. E aqui estou com a honra e glória de Jesus. Mas já vou ser sincero, eu não sou pregador não. Eu gosto de falar da Bíblia, falar que Ele é bom, né? Que Ele salva. Louvado seja Deus. E tem mais. O hino que o casal cantou aqui diz que Deus conta contigo. Deus conta contigo. Deus conta com nós. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmão, cheguei aqui já era 8h, quase 8h15, né? Mas como se eu tivesse pegado o culto do começo. A minha lágrima desceu. Aleluia. Porque Deus verdadeiramente está nesse lugar. Eu creio nisso, que Deus está nesse lugar. Louvado seja Deus. Talvez se eu fosse um pregador que estivesse vindo de longe, né? Tem que pegar um avião para chegar até aqui. Você podia ficar, né? Na expectativa, nossa, hoje vai ser aquele. Hoje o fogo vai cair, porque o pregador sempre é assim, pregador de longe, famoso, mas eu não. E eu não tenho costume de maquiar a palavra de Deus, nem de enfeitar a palavra de Deus. Eu prego simples e do jeito que ela é. Glória a E Deus. do jeito que vocês possam entender. Louvado seja Deus. Mas eu estou feliz com o convite da missionária. Glória a Jesus. E eu tenho certeza que Deus está mais contente ainda, né? Glória a Deus. Eu vi que o casal cantou, além de falar que Deus conta comigo, com você, com nós, ainda manda que mais anuncia uma palavra dele. E eu estou aqui para isso, né? Talvez não é o que vocês talvez queriam ouvir, né? E nem tão pouco que eu também queria falar. Eu sou cristão de Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E uma palavra bastante conhecida pelos irmãos. Louvado seja Deus, né? A gente já está ficando já de idade, com 55 anos, já a cabeça está achando não ajuda tanto, né? E me veio essa palavra. Eu falei para minha noiva, viu, vê aí na internet para mim, onde que está esse versículo? Falando com o pastor Aparecido hoje sobre isso, que eu sou muito devagar para guardar as coisas. Veja para mim na internet aí, onde que está? Não é falta de ler a Bíblia não, eu sou ruim de cabeça mesmo. Ela achou para mim, o que você quer? Eu falei, eu quero lá a cura de um coxo. Ela foi na internet, achou, falou, em Atos 3, falei, então é aí que eu vou pregar. Glória a Deus. Eu vou ver que eu não consigo guardar nada na cabeça, mas eu não dei essa palavra, vamos lá. Livro de Atos, capítulo 3, o verso 1, louvado seja dado o nome do Senhor Jesus. A palavra conhecida, né? Quem não sabe a história, né? De Pedro e João, na porta do templo chamada Formosa, né? E quando ela fala Formosa, já dá para vocês entender, né? Todo mundo conhece essa palavra, mas vamos ler essa palavra que diz assim: Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração, a hora nona, e era trazido um varão, que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro e João, ficando o olho nele, disse, olhe para nós. E olhou para ele, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas que tenho, isto te dou.
Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-os pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e os tornozelos se firmaram. Em outra versão fala, logo seus pés e seus passos, né? Que diz tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com ele no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Aleluia. Olhe bem, irmãos, escute só o versículo 10. E conheciam-nos, pois, que era ele o que se assentava a pedir esmola à porta da formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecerá. E apegando-se ele, Pedro e João, Aleluia. todo o povo correu atônito para Glória junto a dele, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vós maravilhais disto? Ou por que olhai tanto para nós, como que se fosse por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. O Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus do nosso Pai, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregaste, e perante a face de Pilato negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Eu li bem compassado, né? Até porque eu não sou tão bom de leitura assim, né? E bem compassado para que os irmãos possam entender. Louvado seja dado o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas, irmãos, o que me chama muita atenção sobre esta palavra, louvado seja dado o nome do Senhor, que a Bíblia ela diz que é uma porta do templo chamada Formosa. Aleluia, meu Deus. E se nós formos analisar, outros historiadores e alguns livros dizem que esse templo era o templo de Salomão, aonde Salomão construiu o seu templo. Louvado seja Deus. E Salomão, irmão, tão caprichoso para as coisas de Deus, louvado seja Deus, que ele caprichou naquele templo. E alguns historiadores dizem que esse templo foi construído na beira de uma estrada. Meu Deus, aleluia. E ele caprichou tão bem naquele templo, louvado seja Deus, revestiu-se de ouro. Por isso que a Bíblia fala a porta do templo chamada Formosa, era muito linda, era cheia de ouro, de prata, de pedras preciosas. Louvado seja dado o nome do Senhor. Aleluia, E Senhor. isso, irmão, levou a situação de um homem, que a Bíblia diz que era já desde o ventre de sua mãe era coxa. Meu Deus. Missionário, a verdade é essa, que quando alguém ele tem um propósito e às vezes ele não tem condição financeira, uma pessoa que depende de esmola, de pedir, ele não vai ficar num lugar que não passa ninguém. Ele vai procurar um lugar que tem movimento. Vai procurar um lugar que muitas das vezes ali 10 pessoas, sobre as pessoas, milhares de pessoas passam por ali. É como se eu e você fosse montar um comércio. Você não vai montar um comércio no meio do mato, no deserto. Você vai montar um comércio e procurar onde tem movimento. Independente da sua situação, independente da sua condição financeira, você vai procurar um lugar que tenha movimento. Irmãos, naquela época não era diferente. Aquele jovem, aquele moço, procurou um lugar que ele sabia que ali entrava muita gente e saía muita gente. Louvado seja Deus. Aleluia, meu Deus. Aleluia. E ele procurou um lugar muito bem escolhido. Oh, glória a Deus. Né? Talvez, irmãos, coisa de quem prega a palavra, né, irmão? Não está na Bíblia, não, viu? É coisa de quem prega a palavra, né? Talvez ele pensou assim: olha, falou para sua família, porque a Bíblia diz que ele era levado todos os dias. Ó, vamos levar você lá na porta do templo de Salomão. Por quê? O templo foi muito bem construído, revestido de ouro, de prata, de pedras preciosas.
vamos colocar você lá. Por quê? Eles talvez deduziram isso. Lá vai entrar alguém que tem condição. E tinha mesmo, né? Alguém que tinha muito mais do que eles imaginavam. É verdade. Lá vai entrar alguém que tem condição. E lá você vai fazer o seu pé de meia. Lá você vai fazer o seu pé de meia e vai ficar sossegado. Porque lá é cheio de gente que vai entrar ali. Você vai pegar alguma coisa de bom. Meu Deus, A verdade é essa. A verdade é essa. Né? Alguém quando vai pedir, mendigar na rua, a intenção dele é vir embora com seu bolso cheio. Santo Deus. Aí o que acontece? Colocaram aquele moço ali. E a Bíblia, irmãos, ela diz que o povo judeus entraram no templo de Salomão para adorar a Deus. Glória a Deus. Como você está nesta noite, adorando a Deus. Aleluia. O povo entrava ali para adorar a Deus. E ali era o costume dos judeus, irmãos, que eles repartiam, eles dividiam horas diferentes para aquele grupo entrar adorar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não era todo mundo entrar num momento só não. Porque ali eram pensamentos diferentes. Talvez Deus diferente, petição diferente. Então tinha um grupo de hora em hora, pastor, que entrava ali, de hora em hora. Tinha um grupo reservado. Você tem a sua hora, você a sua hora, esse grupo tal hora. E justo a hora de Pedro e João foi a hora nona, às 3 horas da tarde. Aleluia. Glória a É Deus. Deus, aleluia. Aleluia, meu Deus. Glória, glórias. Louvado seja Deus. Deus. Irmãos, a Bíblia diz que todos os dias ele se ponhava ali na porta do templo. Todos os dias. Aleluia, Jesus. Com certeza, cada dia que ele ia ali, ele vinha com alguns trocos no bolso. Né, Linoné? Cada vez que ele ia ali, ele vinha com alguns trocos no bolso. Aleluia. Irmãos, e eu não vou ser tão incoerente, porque Pedro e João também entravam ali todos os dias. Aleluia, Jesus. Glória a Mas a Deus. Bíblia não prova que Pedro e João davam alguma coisa para ele, mas alguém dava. Porque se ele não conseguisse nada ali, jamais ele ia ficar ali. Ele ia procurar outro lugar de movimento. Mas ali era o único lugar de movimento. Porque o tempo chamava atenção. E o Aleluia. que te chama atenção nessa noite? Glória a É a Deus. missionária? Meu Deus. É o presidente Sidney que chama a atenção de você? Meu De maneira Deus. nenhuma. De Aleluia. maneira nenhuma. Irmãos, eu nem teologia não tenho, eu tenho a quinta série só. Meu Deus. Porque hoje, quando Aleluia. se vê pregador por aí, eu não sou contra, de maneira nenhuma. Já anda com uma toalha do lado, porque é pregador que tem que arrancar o paletó. Ele soa mesmo. E eu não. Aleluia. Eu falo a palavra de Deus conforme ela é, sim, do jeito que Deus manda falar. Aleluia, Jesus. Né? Então, certamente, todos os dias eles recebiam alguma coisa. Aleluia, meu Deus. Irmão, mas tem a hora certa na sua vida? Tem a hora certa na minha, na nossa vida? Porque Pedro e João entravam ali todos os dias também. E por que não aconteceu, né? Por que não? Sim, papai. Porque Deus tem seus planos. Louvado seja Deus. E justo essa tarde. Aleluia. Glória a Irmãos, Deus. eu começo a analisar assim, porque nós Aleluia. como servos de Deus, somos pensando bem bonitinho, né? Olha que coisa linda, né? Olha que coisa linda, bem arrumadinho. O povo de Deus é assim. Né? Eu procuro procurar a melhor roupa que eu tenho para adorar a Deus. Aleluia. A melhor roupa, tal, só disso. Glória É a a melhor Deus. roupa que eu tenho para adorar a Deus, porque eu tenho prazer de estar na casa de Deus. Aleluia. Eu tenho prazer. Glória Irmão, a faz, Deus. se não fosse a camisa que a Rosângela me deu, no dia dos namorados, faz 5 anos que eu não como camisa. 5 anos. Mas é deixa que você está vendo aqui bem limpinha, né? No máximo que eu posso. E Aleluia. o povo de Deus anda bem arrumado. Glória a Deus. Aleluia. Não é que o povo de Deus é melhor do que o povo lá fora. Não, porque somos diferentes. Glória a Deus. Se você Aleluia. pensar que você é melhor do que quem está lá fora, você está enganado. Você é igual a ele. Glória. Mas você é diferente. Você não é melhor do que você é diferente. Glória a Deus. E dá um entender que Pedro e João entrou ali bem arrumadinho no sprint, né? Bem arrumadinho, né? A Bíblia não disse, mas dá um entender que o sapato dele não era um sapato, era um BMW, né? Entrava ali todo cheio, né? A vez com uma pastinha na mão, que muitos pastores hoje, né, mano? Aquela pastinha e que chama atenção de muitos, né? Chama atenção. E Pedro e João entrou. Pedro e João entrou. E aquele moço sentado ali, a Bíblia não
ele estava ali, prostrado ali. Glória a Deus. E Pedro já foi subir na escada, louvado seja Deus. Eu acho que tinha uma escada grande, né? Foi subindo a escada, subindo, até que chegou de frente. Grande Deus. Aí ele parou Pedro e João. Aleluia, Jesus. Ô moço, por favor, dá aí uma esmola. É assim que eles falam. Dá uma esmola aí. Glória a Deus. Aleluia. Ele já tinha passado ali muitas das vezes, mas esse chegou o dia dele. Glória a Quem Deus. sabe hoje pode chegar seu dia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A nossa irmã aí, ela contando a sua situação, né? Aleluia, meu Às Deus. vezes tem alguém que ignora, irmão, né? Vamos falar isso. Peraí, na vida sentimental, vida conjugal, fica lá dentro. Não se traz de qualquer lugar. Mas aqui não é qualquer lugar. Aqui é Aleluia. onde está o povo de Deus. Glória a Deus. E a Bíblia diz comunicar e função das nossas necessidades. Oh, glória a Deus. Né? E a irmã diz a sua situação que ela está passando. Grande Mas, irmã, levanta a sua cabeça, porque eu não era para estar aqui também hoje. Aleluia. Não era para estar aqui. Se eu fosse ver a minha situação, se Deus não fosse comigo, não porque eu sou bom, hoje não estaria aqui, estaria na sarjeta, na droga, na cachaça, no mundo do vinho, da droga. Eu estaria ali. Aleluia. Porque eu tive uma vida conturbada, uma vida sentimental, uma vida perturbada, uma vida endemoniada, totalmente endemoniada. Santo Deus. Não só por isso eu deixei de adorar a Deus, irmão. Continua servindo a Deus, que a sua vitória é. Aleluia. Aí o que acontece? Ele chegando, diz para Pedro e João: por favor, dá-me uma esmola, louvado seja Deus. Aleluia. Esperando de receber alguma coisa, Verdade, sim. porque ele já era acostumado, e todos os dias estavam ali, todo dia estavam ali, e todo dia era algum tempo para cá, senão, como eu disse, ele não voltava mais ali. Glória a Deus. A hora que ele Aleluia. viu ele entrando, né? Tudo granfininho, né? Chique no último, né? Ele falou: epa, daí vai sair algo grande. É verdade, Jesus. Aí, olha, se eu conseguir o que eu vou pedir para esses dois, talvez não precise nem de eu voltar aqui mais. Eu vou viver pro resto da vida. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus, irmão. A verdade é essa, que ele não precisou de voltar para mesmo. Só que ele pediu algo que ele achava que Pedro e João ia dar para ele. Pedro e João disse: olhe para nós. Irmãos, o que me chama a atenção que Pedro e João, olhem bem para você ver, analisem bem, Pedro e João. Aleluia. Pedro podia dizer assim: olha para mim, né, pastor Parecido? Olhe para mim. Ele disse: olhe para nós. Glória a Porque ele Deus. sabia que o mesmo Deus que ele servia, João também estava servindo. Glória a Deus. Ele respondeu por João. Ele disse: olhe para nós. E a Bíblia diz que, fitando o olho nele, Pedro disse: olha, outra coisa. Não foi João quem disse, Pedro disse. Depois que ele fitou o olho neles, Pedro tornou a responder por ele e por João. Aleluia. Olha, hoje nós não temos nada. Meu Aqui nós não temos Deus. nada. Ele podia virar para trás e perguntar: João, você tem alguma coisa? Não, nós não temos nada. Nós não temos nada. Não temos ouro e nós não temos prata. Glória a Deus. Só que o que eu tenho te dou. Não, isso é o que nós temos, isso nós te damos. Glória a Deus. Tudo no plural. Isso que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Glória, Deus. Espírito Santo. Irmão, e tem mais um segredo. Tem mais um segredo. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando aquele povo pediu para ele, né? Ele disse: olha, não tenho prata e nem ouro. Irmãos, a verdade é que no dia de hoje, muitas igrejas, irmãos, estão pregando ouro e prata. É verdade. Pregando bens materiais. É verdade, meu Deus. Isso não quer dizer que nós, como cristãos, não temos direito. Temos sim um direito. É. Mas a verdade é essa, irmão, que só a graça de Deus nos basta. Glória a Deus. Mas a igreja hoje está pregando chave de apartamento, chave de casa, chave de carro, tanta coisa que não existe. Glória Que a Jesus Deus. veio não para isso, veio para salvar a minha e a sua alma. Aleluia. Então, irmãos, é o seguinte: Glória a Deus. essas igrejas que pregam hoje, né? O bem Aleluia. materiais, Aleluia, Jesus. hoje não teria, se fosse hoje
aquele coxo, essas igrejas que pregam bem materiais hoje não teria condição de falar. Nós não temos ouro nem prata, de maneira nenhuma, não poderia falar, porque eles buscam só isso: ouro e prata, casa, dinheiro e carro. Eles não podiam. Se falar, estaria mentindo para o coxo. É verdade, Deus. Aleluia. Mas trazendo o nosso dia de hoje espiritual, esta igreja que busca isso, hoje muito menos tem condição de dizer em nome de Jesus que levanta e anda. Não tem condição. Não tem condição nenhuma de Deus. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Isso que nós temos, não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas a verdade é essa, que esse povo tem essa condição de dizer isso. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta. Aleluia, meu Deus. Grande Deus. Louvado seja dado o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, não tem motivo para você, para eu, para nós ficarmos de cabeça baixa. Não existe motivo para isso. Mas, presbítero, você não sabe a minha situação. Você não sabe, eu estou com problema de enfermidade, né? Eu estou com problema na vida sentimental. Mas isso não é tudo. Isso não é tudo. Louvado seja Deus. Que Deus, Jesus, quando ele ia buscar seu povo, ele não está preocupado com o casamento, se você está bem ou não, sentimental. Ele não está preocupado se você está bem de saúde. Não, de maneira nenhuma. Mas a verdade é essa, que para a nossa vida espiritual andar bem, ela tem que estar paralelo com a nossa vida material. Por que não dizer com a nossa vida conjugal, com a nossa vida sentimental? Tem que estar paralelo. Meu Deus do céu. Tem que estar paralelo. Irmão, porque quando Davi foi ali levar comigo para os seus irmãos, e quando os seus irmãos enfrentavam um homem que era experiente em guerra, louvado seja Deus. Quando Davi foi ali, os seus irmãos estavam lutando, né, que iam lutar com aquele homem, louvado seja Deus. Eles tinham o seu lugar para que eles pudessem se repousar e descansar. Como que pode, irmãos, uma pessoa que vai lutar, que vai batalhar, não ter o seu lugar para tirar pelo menos 2 horas de descanso? Ele tem que ter sossego para a sua mente refrigerar, refletir. Meu Deus. E nossa vida sentimental e espiritual não é diferente. Para nossa vida espiritual estar bem, tem que estar bem tudo. Meu Deus, Tem que estar bem aleluia. tudo. Irmãos, quando eu falar que Deus não está, Jesus não está preocupado com isso, não. Me desculpa. Mas a verdade é essa. Meu E se Deus. Ele quiser, como aquele servo disse, se tu quiser, tu pode me curar. E se Ele quiser, Ele muda a sua vida da noite para o É dia. verdade. Tudo depende dele, não vai depender só de você, mas depende dele, se Ele quiser. Então, por isso que eu digo, irmãos da igreja, não há motivo de nós ficar preocupados com certa situação, deixar esclarecer a nossa fé. Meu Deus, aleluia. Não há motivo. Glória a Porque Deus. aqueles 2 homens, quando eles viram, já várias vezes entrando ali, eles viram aquele homem ali. Eles viram aquele homem ali. Meu Deus. Aleluia. Mas chegou a hora certa de Deus, através de Pedro e João, louvado seja Deus. Através de Pedro e João, o dom de cura Meu Deus. foi manifestado na vida de Pedro. O Aleluia. dom de cura. Porque ele disse: o que eu tenho, o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, Aleluia, meu Deus. levanta e anda. Meu Mas não Deus. ficou só nisso, não. Não ficou só nisso, não. Levanta e anda. Não ficou só nisso, não. O que tem mais? Ele pegou na mão direita do moço e levantou. Colocou ele de pé. Glória a Levantou. Ele só não disse assim: olha, o que eu tenho, em nome de Jesus Cristo Nazareno eu te dou. Ele não falou só isso. Ele disse, mas ele agiu. Pegou na mão do moço e levantou. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Irmão, no nosso dia de hoje, Glória, glória, o glória. que você está fazendo? Oh, Deus. O que eu estou fazendo? O que nós estamos fazendo? Como cristão, como servo de Deus? Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz que quando Jesus ele subiu ao Pai, a Bíblia diz que Ele nos deu poder para pisar serpente e escorpião. Louvado seja Deus. E se beber algumas coisas mortíferas, não fará dano algum. Colocarão a mão sobre os enfermos e curarão. Aonde que está eu? Aonde que está você? Onde que estamos nós como cristãos? Muitas das vezes
o seu próprio vizinho está esperando de você, como cristão, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. Aleluia. E você não tem. Eu não tenho. Irmão, não é porque o nosso Deus ele não tem. Nós somos retraídos, irmãos, por essa situação. Deixamos de falar aquilo que Deus é. Deixamos de falar aquilo que Jesus pode fazer. Dá a entender que nós queremos Deus só para nós, dentro das quatro paredes. Dá a entender que nós queremos a salvação só para nós. Meu Deus, aleluia. Louvado seja Deus, não é bem por aí. Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu costumo dizer Grande. que nós colocamos o nosso Deus tão pequeno, né? Eu costumo dizer que nós queremos o nosso Deus com letra minúscula. Irmãos, uma ilustração aqui. Uma vez um menino disse para o pai, o pai falava tanto em Deus, e o menino dizia, pai, por que o senhor fala tanto desse Deus que ele é grande? Pai, mas como assim? Mostra ele para mim, o senhor fala que ele é grande e eu não estou vendo. E aquele pai pegou o seu filho, colocou ele para fora da porta da casa, ia passando um avião muito alto. Ele mostrou para você, está vendo aquele avião? Falou, estou vendo. Que tamanho que ele é? Falou, pequeno, pai, muito pequeno, não dá para ver. Mas por quê? Pai, está muito alto, muito longe, não dá para ver. Está tão pequeno. O pai pegou aquele filho e levou até o aeroporto. Meu Deus, aleluia. Chegou lá, colocou o menino de frente um Boeing, um avião muito enorme, grande. Falou, o que você está vendo aqui? Eu estou vendo um avião, pai. Que tamanho que ele é? Enorme, muito grande. Falou, então assim é o nosso Deus. Assim é Deus. Quando estamos longe dele, ele parece pequeno, louvado seja Deus. Parece que ele não faz nada por você, não faz nada por nós. Mas quando estamos perto dele, ele se torna muito grande na nossa vida. Tem sentido. Quando estamos longe de Deus, mas por que Deus não está me ouvindo? Mas por que Deus não faz isso? Mas é porque eu já orei, estou cansado. Deus não entra com providência. Mas quando você está perto de Deus, você dobrou o joelho, deitou e dormiu, no sonho Deus dá a resposta. Aleluia. Aí Deus se torna grande para você. Lógico, porque tudo que você pediu, Ele deu, Ele mostrou para você. Mas quando você está longe dele, Ele se torna pequeno. Meu Deus, aleluia. Não que Ele é pequeno. Espírito Santo. Porque a verdade é essa, que Deus sem você, Senhor sem nós, continua sendo Deus. Mas nós sem Ele nada somos. É verdade, meu Deus, Nada aleluia. somos. Glória a Deus. E a verdade é essa, que aqueles dois jovens, dois moços, quando eles entraram ali, eles tinham certeza, louvado seja Deus. Glória a Deus. Pedro, ele respondeu por João. Ele tinha convicção. Não dá para entender que os dois só andavam juntos? Dá para entender que os dois só andavam juntos. Aleluia. Por que a Bíblia diz que entrando Pedro e João, a porta do templo chamada Formosa, entrando os dois juntos? Dá para entender que os dois andavam juntos. A Bíblia não diz isso, mas dá para entender disso. E a verdade é essa. Aleluia, Jesus. E poderá duas pessoas andar juntas se não tiver de acordo? Não tem como. E quando duas pessoas andam juntas, um sabe tudo do outro. Aleluia. Um conhece tudo do outro. Tanto na vida material, na vida espiritual, um sabe um do outro. Aleluia. Porque como que eu vou andar com uma pessoa que não dá testemunho de crente? Como que eu vou andar com ele? Não tem condição. Aleluia. Às vezes pode até alguém me acusar de uma coisa que eu não fiz, por eu estar com alguém que não tem testemunho de crente. E Pedro e João andavam juntos os dois, porque os dois eram concordados com o céu na terra. A testemunha dos dois era igual. A testemunha dos dois não tinha diferença um do outro. Até porque Deus era o mesmo. Meu Deus era o mesmo. Aleluia. Grande Deus. Louvado seja Deus. Quando a missionária ligou para Rosângela, ela falou comigo e eu já fiquei preocupado. Porque Aleluia. a gente não é pregador, não está querendo Aleluia, famoso, não. A gente fala de Jesus. A gente fala aquilo que Deus dá. Aleluia. Eu fico preocupado mais, irmãos. A verdade é essa: que a gente é muito falho. A gente é falho. Meu Deus. Nesses 41 anos de fé, me batizei com 14 anos, eu estou com 55. Eu tirando 7 anos quase que eu fiquei afastado, faça a conta quanto vai dar, né? Tirando 7 anos, louvado seja Deus. Até aqui Deus não tem me envergonhado, mas a gente não culpa, porque o povo de Deus é sábio. O povo de Deus não é corteiro,
que você chega aqui e fala o que você bem entende e fica por isso mesmo. É verdade. De maneira nenhuma. Aleluia, glória a Nós temos Deus. que ter sabedoria, porque o povo que está na nave da igreja, o que está aqui em cima, é sábio. Não é qualquer coisa que vai convencendo você. Não é qualquer coisa que vai convencendo o público. É verdade. Não, de maneira nenhuma. Tem que conhecer e tem que pedir a misericórdia de Deus. É verdade. Aleluia. E você não é diferente de mim. Aleluia, meu Deus. Você não é diferente da missionária. Você não é diferente do pastor. Você não é diferente do pastor Aparecido. Não. Aleluia. O mesmo Deus que dá para ele, o mesmo Deus que dá para ele, o mesmo Deus que dá para ela, o mesmo Deus que dá para mim, Deus. dá para você. Aleluia, Jesus, é Tudo verdade. depende de você. Aleluia. Irmãos, eu quando me interessei em pregar a palavra de Deus, era 2 horas de Bíblia. Hoje eu me relaxei um pouquinho, mas até 2 anos atrás, era 2 horas de Bíblia, todos os domingos, todos os domingos, todos os domingos, todos os domingos. E quando eu Aleluia. acho uma palavra que me chama a atenção, eu vou a fundo. Se eu não acho resposta na Bíblia de estudo, eu ligo para alguém, viu? Tal palavra assim, como que é? Isso é interesse de pregar a palavra de Deus. Aleluia. É interesse. Glória a Deus. Até então, eu cantava em dupla, muitos anos. Era chamado para cantar Sorocaba, São Paulo. Fiquei 3 dias em São Paulo, né? Tocando e cantando. Mas quando eu me interessei pela palavra, eu fui a fundo. Aleluia. Mas eu digo que eu só tenho a quinta série, não tem teologia. Mas, irmãos, é oração de Bíblia, oração de Bíblia. Porque Aleluia. tem que trazer coisa sadia para o povo de Deus. Aleluia. Verdade. Quem gosta de fruta com bicho podre? Ninguém gosta. Aleluia, Jesus. Quem gosta de uma comida mal temperada? Ninguém gosta. Ninguém gosta. Aleluia. Ou ela é do jeito que você gosta, ou você não come. Você não é que eu sou assim. Não como. Se eu não gostar, eu não como. do Senhor. Né? Aleluia. Então por isso que o povo de Deus é sábio. É verdade. Não recebe qualquer coisa, não. Aleluia, meu Não é Deus. qualquer coisa que vai convencer você, não. É Bíblia. Oh, Deus, É Bíblia, é a palavra de Deus. Não Aleluia, adianta. Jesus. Gosta quem gostar, mas é a palavra de Deus. Oh, glória. Aí vem uma pergunta para você, para mim, Aleluia, meu Deus. para nós, Maravilha de Deus. né? Aleluia. Será que nós temos condição Aleluia, Meu Deus. de chegar para alguém numa situação difícil Aleluia, e Jesus. falar: olha, minha filha, olha, jovem, olha, moça, eu não tenho nada para te dar. Meu Deus. Eu não tenho Meu condição. Deus. Glória. Eu não tenho uma casa para dar para você morar. Eu não tenho como no meu fundo da minha casa para dar para você ficar. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Mas a verdade é essa: eu tenho alguém que pode muito mais do que eu. Glória a Deus. Que é o nosso próprio Jesus, nosso próprio Deus. Eu creio. Ele pode sim, irmãos, ele Aleluia, pode. Jesus, grande Deus. Irmãos, e quando se trata de fé, é difícil falar. É, Quando se trata de fé, é difícil falar. É difícil explicar, né? aleluia. Porque é muito fácil, missionário, encher a boca